Quando eu começo a buscar o Senhor junto com vocês, é impressionante um monte de coisa que Deus começa a ministrar ao meu coração. É como que se estarmos juntos abrisse, sei lá, um canal de revelação, sei lá o que acontece. É muito, muito bom estarmos juntos buscando a Deus. Queridos, pensa numa coisa que todos precisam, nem todos gostam de dar, e que a gente acha bonito só no final da história, quando já está tudo resolvido. Sabe do que eu estou falando? Perdão. Perdão. Perdão todo mundo precisa, nem sempre é fácil de dar, às vezes, sinceramente, é até difícil de receber. É ou não é? Perdão, perdão. Perdão, todo mundo gosta de falar sobre perdão. Mas na hora que é com a gente é difícil, né? Na hora que é com a gente é difícil. Uma coisa que aprendi com o pastor Mário Silveira, lá de Cachoeirinha, na época que ele me discipulava, é que igrejas são relacionamentos. Se você tira os relacionamentos, sobra o quê? É o relacionamento nosso com Deus, que o relacionamento nosso de uns para com os outros. Se você tira isso fora, resta o quê? Resta nada. E Deus é amor. Logo, se Deus é amor, a coisa seguinte que nós precisamos pensar é perdão. Amém? Porque uma coisa está intimamente ligada com a outra. Em Romanos 12, 18 diz: façam tudo possível para viver em paz com todos. Em outras versões diz: no que depender de vocês, façam tudo para ter paz com todos os homens. Eu tenho tido o privilégio de servir ao Senhor há alguns anos e passar por algumas igrejas, seja como membro, seja como missionário, seja como pastor, e outras que eu ouvi falar, outras que algumas pessoas me contaram, outras que fiquei sabendo ao visitá-las. Histórias de igrejas que elas começaram bem, elas se posicionaram bem, elas foram bem, mas aí começou um tititi aqui, uma fofoca lá, uma magoazinha aqui, e as pessoas começaram aos poucos a ter os relacionamentos o quê? Azedando. E aí elas foram sucumbindo. Talvez você diga: pastor, eu nunca vi isso acontecer. Mas talvez você já viu isso acontecer numa célula. Vai dizer que não. Vai dizer que você nunca viu uma célula crescer, tá bonita, grandona, e daí começa a haver dificuldades ali nos relacionamentos, e aí a célula começa a azedar. Se a Bíblia nos diz como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, ali o Senhor ordena sua bênção em sem medida, dá pra gente fazer a lógica reversa, né? Como é ruim e desagradável que os irmãos vivam em desunião. E aí a gente completa como? Ali o Senhor não ordena sua bênção, ou a gente diz ali a maldição? Como é que a gente completa a lógica reversa? Não é bom que sejamos assim. O desejo de Deus é que nós sejamos um povo curado e um povo que traz cura. Eu já contei diversas vezes da historinha da minha cadelinha Lessie, quem é que lembra? Que ela ia lá se meter com o ouriço, o porco espinho lá, e aí ela se espetava toda. Ela entrava na serralheria e ela se escondia lá debaixo das folhas de metal, e a gente colocava a luva da serralheria de couro para ajudar ela. E daí agora eu já tenho que contar a versão atualizada da história que a Dé me ajudou a consertar. E aí nós colocávamos Tilenol no leite, e a Dé disse: não diga isso no culto, pastor, que pode envenenar os bichinhos, né? Diga para botar outro remédio. Então, sem sabedoria na época, eu coloquei o paracetamol no leite. Ficou bom agora, Dé? E aí nós tentávamos fazer aquilo e pegávamos o alicate, começávamos a tentar tirar aqueles espinhos, ela tentava morder a gente. Por que ela tentava me morder? Por que a minha cadelinha tentava me morder? Ela me odiava, com certeza, era isso, né? Não, porque ela estava ferida. E às vezes quem está ferido, fere. Hã? Ela só queria parar de sentir dor. Ela não estava me odiando, ela estava tentando me morder porque ela queria parar de sentir dor. E nós temos que vigiar o nosso coração quanto a isso.
Porque às vezes, o estar ferido pode nos levar a machucar outros ao nosso redor. E as feridas nem sempre estão relacionadas com aquele momento em que nós ferimos os outros. Às vezes nós estamos feridos do passado. E aquelas feridas do passado, quando de alguma forma são tocadas, atiçam uma dor em nós que nos leva a agredir os outros. Então o chamado de Deus sobre nós é um chamado para a cura. Padrão de Jesus. Nós não temos como falar de perdão sem falar de Jesus. Porque o perdão é baseado em Cristo. Mas nós não vamos focar hoje no perdão que nós recebemos de Jesus. Mas especialmente no perdão que nós podemos dar para os outros. Amém? A gente brinca, né? Que filhinho de peixe, peixinho é. Se Deus é um Deus que perdoa, essa deve ser também a nossa essência. Amém? Olha só uma história que se encontra em Mateus 18. Versículos do 23 ao 35. Mateus 18, 23 ao 35. Que Jesus contou para ajudar os seus discípulos, o pessoal, a entender a lógica do reino, do perdão. Mateus 18, 23 até o 35. Mateus 18, 23 a 35. Enquanto isso, se você ler esse livro, A Isca de Satanás, Como Livrar-se da Armadilha Mortal, a Ofensa, o John Bevere, ele fala muito sobre a questão da ofensa, como é pecado ficar ofendido e como evitar que você se torne alguém machucado nesse sentido. Recomendo esse livro. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Algo das dezenas de bilhões de reais, se nós fôssemos hoje pensar, tá? Dezenas de bilhões de reais. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e lhe pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão e cancelou a dívida e deixou ir. Mas aquele servo saiu e encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, dá uns 3 meses de serviço. Agarrou e começou a estrangular ele, sufocar, dizendo: pague o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou: tem paciência comigo, eu vou te pagar. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes. E foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Até aqui. Primeira coisa, queridos, nós devemos para Deus e não temos como pagar. A nossa dívida com Deus, ela era impagável. E o que nós fizemos? Nós nos ajoelhamos e dizemos: tem misericórdia de mim. Talvez alguns tentaram fazer que nem o cara aqui: não, eu vou te pagar tudo. História, não ia pagar nada. A nossa dívida para com Deus, ela é impagável. Ela é impagável. Ele implora por clemência e ele então é perdoado. A nossa salvação é quando nós imploramos e somos também perdoados. Agora, após perdoado, ele age de uma forma que não condiz com o que acabou de acontecer com ele. Ele tinha uma dívida enorme, ele diz: me perdoa. Ele ia ser vendido, ele, a mulher, os filhos, tudo quanto tinha para pagar a dívida. Ele diz: me perdoa. Ele é perdoado de uma dívida enorme, impagável.
E agora ele chega diante de um que deve para ele, e ele gruda no pescoço. Paga! E aí o pessoal olha e pensa assim, não, esse cara tá louco, né? Ele acabou de ser perdoado de uma dívida impagável, agora o cara deve uns mesinhos de trabalho ali, ele tá enforcando o cara, tá esgoelando ele. Sabe? Ninguém jamais vai ser capaz de pecar contra você como você pecou contra Deus. Raciocina comigo. Que o tamanho da ofensa também está relacionado a quem foi ofendido. Uma pessoa matar alguém lá no Cará é uma coisa. Agora ela matar o presidente dos Estados Unidos é outra. Quem vai passar mais tempo em cana? Hã? Uma pessoa matar alguém lá em Cristal é uma coisa. Uma pessoa entrar no Vaticano e matar o Papa é outra. Você está entendendo? Agora, a nossa agressão não foi contra uma pessoa. A nossa agressão foi contra o Senhor do Universo. Esse é o agravante da nossa pena. Alguém pode ter cometido pecados contra você e pecados contra outras pessoas, mas todos os pecados que você cometeu foram em alguma instância contra Deus. Entende? Então não há como alguém pecar contra você mais do que você pecou contra Deus. A dívida daquele homem para com o rei era impagável, mas a dívida do conservo para com ele era pagável. Está dando para entender? E o que Deus espera dentro dessa lógica? Que se Jesus Cristo foi capaz de nos perdoar de todos os nossos pecados, Ele espera que nós, no mínimo, façamos isso contra as pessoas que nos ofendem também. Amém? Basicamente, é isso. E aí esse homem, ele pega o seu conservo e joga na prisão. Eu não sei qual era a lógica dele em fazer isso. Porque raciocina comigo. Talvez ele estivesse esperando que, sei lá, fosse leiloado os bens dele, levantasse alguma grana de algum jeito, mas a despeito disso, se o cara estivesse na rua, podia trabalhar e fazer um dinheirinho para pagar ele. Agora o camarada preso ia gerar riqueza como? Se alguém está devendo para mim, eu ia esperar que essa pessoa trabalhasse para ter dinheiro para me pagar. E ele faz o quê? Ele joga na prisão. Guarda essa. Quando não perdoamos, prendemos. Quando não perdoamos, prendemos. Como assim, pastor? Cada vez que você não libera perdão sobre alguém, você fica como se fosse algemado com a pessoa. Você já viu aqueles filmes onde eles colocam os dois bandidos algemados um no outro, e os bandidos fogem? Né? Ou até o rio amarra os dois passarinhos no outro. Você fica algemado. Porque quando você não perdoa, você prendeu aquilo em você. E agora você deita pensando naquela ofensa. Você dorme, sonha com a ofensa, você acorda pensando naquela ofensa. E tudo que acontecer, você relaciona com aquela ofensa que você está sentindo. Já passou por isso? Eu já passei por isso. É uma situação muito ruim. É uma situação muito ruim. É como tomar veneno e esperar que o outro morra. Porque, a não ser que você seja algum tipo de mutante, tenha algum poder mental, os seus pensamentos não afetam o cotidiano da outra pessoa. E aí, se você fica com raiva, você fica com ódio, quem é que toma o omeprazol depois? Entende? Quando a gente fica com raiva, a gente fica com ódio, aquilo não afeta a pessoa alvo. Não toca nela. Não toca. Mas nos prejudica. Nos prejudica. Os pensamentos de ódio, os pensamentos de vingança,
eles afetam a própria pessoa que os sente. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Pessoas ofendidas ficam presas no tempo. Ficam presas no tempo. Quer ver? Repara. Uma pessoa que ela foi ofendida numa situação na infância e ela não liberou perdão, ela continua presa naquela situação da infância dela. Quando acontece alguma coisa que aperta naquele gatilho de memória, ela passa a se comportar como a criança daquela época. Já viu isso? Já percebeu? Pessoa trimadura, adulta, mas ela tem uma mágoa. E quando toca naquela área, quando alguma coisa mexe com aquela mágoa, ela passa a se comportar como uma criança. E todo mundo fica olhando assim, mas o que aconteceu? Porque a pessoa ficou presa naquele tempo. Ela está amarrada àquela situação e ela não conseguiu amadurecer daquilo. Ela ficou presa naquela, ela ficou ligada com aquela situação, ela ficou remoendo aquela situação. Não conseguiu dar passos adiante. Eu te pergunto, vale a pena a gente viver desse jeito? Não. Pastor, e como é que é o jeito de resolver isso? Abre a cela. Abre a algema. Destrava o grilhão. Deixa aí. Perdoa. Porque quando você perdoa, você libera a pessoa e libera você que estava algemado junto com ela também. Libera. Pessoas às vezes que ficaram tão feridas num relacionamento antigo que agora elas têm uma relação espelhada no novo. Porque qualquer coisinha que minimamente lembre o que o ex fez, o que a ex fez, elas já ativam que vai ser tudo de novo. Pessoas que sofreram algum tipo de abuso, de moléstia, de agressão, né, de repente do pai, da mãe, trazem às vezes isso de volta para o marido, para a esposa. E às vezes maltratam o marido e a esposa só pela lembrança da mágoa dos seus progenitores. Libera. Para que você possa viver a sua vida e não mais só viver na vida da lembrança de quem te machucou. Meu Deus. Meu Deus. Você precisa cuspir esse veneno. Você precisa cuspir esse veneno. Quando você tomou a decisão de guardar essa mágoa, você ingeriu esse veneno. Você guardou isso dentro de você. Isso fermentou dentro de você. Talvez esteja bem contido, bem guardado nos recônditos mais escondidos da sua alma, mas isso pode aflorar e azedar. Você precisa vomitar isso. Você precisa liberar-se dessa algema. Ainda hoje você precisa orar liberando perdão. Liberando essa pessoa. Sabe? A Bíblia fala sobre dar lugar à ira de Deus. E tem uma oração que eu acho importante nós fazermos. É dizer, Deus, se de alguma forma eu estou prendendo essa pessoa, se de alguma forma o que essa pessoa me fez deixou ela de mal contigo, eu libero essa pessoa. Deus, se eu tenho algum tipo de direito de vingança, eu abro mão, eu libero essa pessoa e eu entrego essa pessoa a Ti, que é o verdadeiro e justo juiz. Eu não exijo de Ti, eu não peço a Ti nenhum tipo de vingança e retribuição, simplesmente entrego ela em Tuas mãos, Senhor, porque confio na Tua justiça. Amém? E você entrega diante de Deus. Sabe, é como você está lascado numa causa jurídica e você não sabe o que fazer, e você contrata um bom advogado, você diz, quanto quer? 3 mil, e você diz, está aqui os 3 mil, te vira, não quero mais saber desse negócio, te vira. E você, ufa, ele vai resolver para mim. Você entrega diante de Deus. Diz, Deus, eu entrego, eu libero essa pessoa.
Se porventura o Senhor projetava algum tipo de castigo sobre ela, ou o Senhor travava ela por algum motivo, por causa do que ela me fez, eu libero e abençoo, e que seja feita a tua vontade na vida dela. Eu não a acuso mais de nada. Porque tem um personagem na Bíblia que já é chamado de acusador. Sabe quem é? É o capeta. Eu não sou filho do acusador. Eu sou filho do perdoador. Entregue para Jesus. E aí Jesus na justiça vai saber o que fazer. Se tiver que punir ou não punir, Jesus vai saber o que fazer. E ele vai fazer do jeito certo, não é a gente. Jesus vai saber o que fazer, não a gente. A ira humana peca, a ira de Deus é santa. Traga nas mãos de Deus e seja feito o que Deus quiser. Sabe o que mais? Deu um nó no rabo desse acusador. Sabe como você pode dar um nó no rabo desse acusador? Cada vez que o diabo vier tentando te lembrar, cada vez que o diabo vier tentando te trazer memórias de dor, de sofrimento, de ódio, de raiva, de mágoa, já passou por isso? Eu já passei. Você já passou por isso? Mais alguém? Só eu? Ah, tem uns aqui, tem outros ali. Tá, beleza. Não estou sozinho nessa. Ufa. Cada vez que ele vier para cima de ti com essa, querendo que você rogue uma praga para pessoas. Desgraçado, tomara que isso, tomara que aquilo. Que desgraçado já é alguém desprovido da graça, né? E nós já somos justo o contrário, nós somos bem engraçadinhos. A gente é cheio da graça de Deus, a gente transmite a graça de Deus. Então, cada vez que vier o diabo tentando trazer isso sobre você, você diz assim: eu abençoo fulano em nome de Jesus. Eu já usei esse método, é fantástico. Veio aquele, seja da sua carne ou seja do capeta, veio aquele sentimento assim de tomara que morra, sabe? Veio aquele sentimento, aí você diz: eu abençoo fulano com muitos anos de vida em nome de Jesus. Amém. Aí vem aquele, a pessoa, sei lá, te passou a perna nos negócios, né? Vem aquele desejo de dizer assim: tomara que quebre. Aí, ao invés de você dizer assim, você diz assim: eu abençoo para que prospere em nome de Jesus, para que enriqueça em nome de Jesus. Aí de repente vem o sentimento, sei lá, não sei o que a pessoa te aprontou. De repente o diabo tenta colocar alguma coisa do tipo assim: tomara que eles se separem. Aí você diz assim: que Deus os abençoe, fiquem muito felizes juntos, tenham muitos filhos cheios do Espírito Santo, aleluia. Daqui a pouco o acusador vai pensar assim: eu vou parar, porque está ficando cada vez pior a situação. Eu vou parar, não está adiantando, eu vou ter que achar outra estratégia. Desse jeito não dá, cada um tiro que eu tento dar eu levo 2. Abençoai os que vos perseguem, orai pelos que vos maltratam. Não é o que Jesus ensinou? Hã? Nós somos chamados a trazer bênção por herança. Aleluia. Ore abençoando. Cada vez que a raiva vier, cada vez que o ódio vier, cada vez que a mágoa vier, abençoe a vida dessa pessoa. Abençoe a vida dessa pessoa. Teve uma pessoa que ficou uma questão que ela precisava me acertar algumas questões financeiras comigo. E eu fiquei um tempo, anos orando pela pessoa. E agora eu só vejo a pessoa vendendo. Vai ficar rico desse jeito, né? Também passei anos orando pela prosperidade da pessoa. Cada vez que me via uma raiva eu orava: Deus abençoa, prospera. Abençoa. Abençoa. Até porque, se você não liberar o perdão, se você não abençoar, você corre o risco de passar de vítima a bandido. De vítima a bandido. Porque uma vez que você aprisiona o seu agressor, você se torna pecador também. Cada vez que você deixa o sol se pôr sobre a sua ira, você guarda aquela raiva e mantém isso dentro de você, que você deseja o mal, que você roga pragas, você passou de vítima para agressor também.
E isso corrompe quem você é. Porque você não é assim. Você é um santo filho de Deus. Amém? Você é um santo filho de Deus. Olha só. Nós lemos. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei a sua dívida porque você me implorou. Olha o que Jesus espera de nós. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? E que mais? Irado, seu senhor entregou aos torturadores. A situação dele ficou pior do que estava antes. Porque antes ele ia ser vendido, as coisas dele iam ser vendidas, mas não falou em torturador. E agora diz que ele seria entregue aos torturadores. A situação dele ficou pior que antes. Agora que ele não perdoou a dívida do outro, a situação dele ficou pior do que quando ele tinha a dívida dele mesmo. Olha só, eu vou repetir para você pegar bem. Agora que ele não perdoou a dívida do outro, a situação dele ficou pior do que quando era a dívida dele mesmo. Uau! Meu Deus. E o troço fica mais complicado ainda, olha só. Assim também lhes fará meu Pai Celestial a cada um de vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Meu Deus. Meu Deus. Somos desafiados a ter misericórdia dos nossos agressores, como Ele tem misericórdia de nós. Ai, ai. Olha o verso 35. Assim também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Está falando ali literalmente, é o que está escrito lá no texto mesmo, de coração, do íntimo. Você já orou a oração do Pai Nosso? Alguém já fez a oração do Pai Nosso? Olha só, a gente ora assim, né? Mateus 6, 12 a 15. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E se você fez algum tipo de catequese, doutrina, não sei o que era na sua época, na religião que você frequentava, né, você decorava isso, não era? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido, perdoa as nossas devedoras. Mas olha como continua. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Bonito, né? E o outro? Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as suas ofensas. Se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as suas ofensas. A oração do Pai Nosso é muito perigosa. Ela é muito perigosa. Muito perigosa, porque a gente, em outras palavras, está dizendo assim: se eu não perdoar os outros, Jesus não precisa me perdoar também, tá? Se eu não perdoar os outros, não me perdoa também. Ai, dói ouvir assim, né? Dói ouvir assim. É difícil de ouvir assim. Nós somos chamados a esse compartilhar da natureza do Senhor Jesus. Jesus te perdoou. E como nós nos confessamos? Nós dizemos que nós somos discípulos de Jesus, é ou não é? Discípulos de Jesus. E 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. 1 João 2,6, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Como é que ele andava? Ele andava... A pessoa às vezes estava lá 38 anos lá sem andar, o outro estava lá quase sendo apedrejado, o outro estava lá endemoniado, o outro estava lá cego. Aí Jesus chegava para a pessoa e dizia assim: oi, eu te perdoo. Aí todo mundo ficava, né? Tá curado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ele era Jesus, enfim. Mas você entende? É costume. Primeiro ele chegava e dizia: tá perdoado. Essa era a primeira tacada. E essa tem que ser a nossa primeira tacada, aleluia. Amém? Tá perdoado. Te perdoo. A gente como crente, às vezes tem aquele costume de... A pessoa vem pedir perdão e a gente fica assim: não, nem precisa pedir, tranquilo já. Deixa o cara pedir perdão. Se ele acha que ele errou contigo, tá bom, eu te perdoo.
A gente fica constrangido, não fica? A gente diz, não, mas eu nem estava me sentindo ofendido. Tá, mas deixa ele pedir perdão, porque Jesus era um perdoador, então seja um perdoador também. Seja um discípulo, Jesus andava por aí perdoando, então quando a pessoa chegar, eu queria dizer, tá perdoado, te perdoa, amém, tá perdoado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já pediu perdão pelo mesmo pecado? Hã? Alguém que eu não vou dizer, está dizendo assim, hoje? Quantas vezes você já pediu perdão pelo mesmo pecado? Todos os dias? De repente seu pecado é falar grosso com a tua esposa? De repente é não orar? De repente é maltratar teu marido? De repente é não cuidar direito dos filhos? Eu não sei. De repente é roubar no serviço? Sei lá qual é teu pecado. Mas quantas vezes você já pediu perdão pelo mesmo pecado? Infelizmente eu já pedi perdão pelo mesmo pecado. Por fazer algo e depois tornar a fazer. Dizer, me perdoa, estou arrependido, nunca mais eu vou fazer. Aí passa um tempo e pof. Misericórdia. Aí você vai me vir com essa de dizer assim, eu perdoo uma vez, depois chega. E aí? Estamos imitando Jesus? Estamos andando nos passos de Jesus? Agora outra. Você já fez aquela oração dizendo assim? Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão até pelos pecados que eu não sei que eu fiz. Já te aconteceu? Já fez? Eu já fiz essa oração, mas já tem uns quantos que fizeram. A gente está quase... Jesus, desculpa qualquer coisa. Se você faz isso... Não, vamos lá de novo. Se depender de Jesus te perdoar, só quando você pedir perdão especificadamente por aquilo, você ia ter certeza da salvação ainda? Hã? Se dependesse para Jesus te perdoar só se você pedisse perdão especificadamente de pecado por pecado, lembrasse nominalmente, você ia para o céu, será? Mas o que acontece? Muitas vezes Jesus percebe a nossa meninez, a nossa limitação, e Ele vê que nosso coração está arrependido e às vezes nem sabe pelo quê, e Ele perdoa. Porque vai ter situações onde você vai precisar liberar perdão para pessoas porque elas nem sabem aonde te ofenderam. Elas nem entenderam que te machucaram. E às vezes você está ofendido. O que te resta fazer? Às vezes até explicar para a pessoa que ela te ofendeu vai demorar tanto. E às vezes ela vai ficar ofendida na tua explicação. Então às vezes é mais rápido e mais fácil você liberar perdão de uma vez. Você orar e dizer, Senhor, eu perdoo o fulano. Eu acho que ele nem percebeu que errou comigo. Eu perdoo. Isso é muito comum nos casamentos, né? Porque tem detalhezinhos que se ficar tudo querendo, dá um... Olha o que dizia o Pedro, 1 Pedro 4,8. Pedro sabia das coisas. Sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O amor cobrirá a multidão. O que nos leva a perdoar uns aos outros? É o amor. Amém? É o amor. O terceiro ponto, e eu já estou desconfiado que pode até ser o último, é que... Não vou falar depois. Sabe qual é um dos principais motivos de eu estar na Fonte Church? Um dia me perguntaram na escola e parte da explicação que eu dei é o seguinte. Eu disse, eu acredito em milagres. Nós acreditamos, essa igreja acredita em milagres. E sabe, eu posso até ser empático contigo, entender que talvez você passou por situações que não tem mesmo como perdoar.
Talvez você passou por situações que não existe como uma pessoa conseguir perdoar a outra. Que talvez você passou por situações que não dá, não tem o que fazer, não tem como perdoar. Mas aí vem o ponto 3. Agora eu falo. Milagres existem. O que é milagre? Milagre é quando acontece uma intervenção sobrenatural numa situação e algo que era impossível acontece. Talvez você tenha sofrido por uma situação que realmente é impossível você perdoar. Mas creia que pode acontecer um milagre hoje em você. E pelo poder sobrenatural de Deus você vai conseguir dizer: eu perdoo. Amém? Talvez você passou por algo incurável e seu coração está quebrado e destruído. Talvez alguém tripudiou sobre o seu coração de uma forma que destruiu e não tem mais conserto. E você tem sofrido com isso. Mas eu creio no Deus que pode te dar um novo coração. Creia em milagres. Creia que Deus pode te dar um novo coração. Você em casa também. Meu Deus. Creia que o Espírito Santo tem poder para te libertar dessa prisão. O Espírito Santo tem poder para te libertar dessa prisão. Uau, é isso. Eu quero convidar vocês a fechar os seus olhos. E você pode vir até aqui na frente. Você que precisa perdoar alguém. Seja, não importa se a pessoa está aqui ou não está, você quer perdoar. Você precisa perdoar alguém. Vem aqui na frente, se ajoelha aqui agora. Como um símbolo diante de Deus da sua postura de que você está mudando. Você não quer mais andar preso, não quer mais andar algemado, você quer perdoar. Vem cá, corre aqui, se ajoelha aqui na frente. Você que precisa perdoar alguém, pode vir. Tenha coragem. Creia nos milagres de Deus, venha. Você que precisa de cura, venha. Seu coração precisa de cura, venha cá. Você que de alguma forma está preso ou algo, alguém, tenha coragem, levante-se, venha até aqui e se ajoelhe aqui na frente. Tenha coragem. Você que se arrepende de guardar mágoa, venha aqui na frente. Tenha coragem. Fechem os seus olhos. Esse sinal é algo físico que você faz, que é um sinal no mundo espiritual de que você está se curvando diante do Senhor, crendo que Ele pode fazer um milagre na tua vida. Que Ele pode te dar poder para perdoar a pessoa que te ofendeu. Que Ele tem poder para te dar um novo coração, para curar você. É um sinal de que você admite que prendeu alguém ou está preso por alguém, mas hoje você vem aqui abrir as algemas. Vem aqui. Vem aqui se você se arrepende de guardar alguma mágoa no seu coração. Oh, Espírito Santo, se você em casa quiser fazer isso também, se você também ouviu essa mensagem, você entendeu, mas você não quer perdoar, eu te convido igual a vir aqui, porque quando seus joelhos se dobrarem aqui na frente, o Senhor vai mover algo dentro do seu coração. Porque talvez o teu sentimento ele esteja enganoso. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós não vamos achar ninguém mais ou menos por vir até aqui e se ajoelhar.
Vamos orar, queridos, todos nós. Vamos orar, querido. Primeira oração que nós vamos fazer é liberando as pessoas. Eu quero convidar você a repetir essa oração comigo, uma oração de liberar as pessoas que te ofenderam. Você pode repetir essa oração comigo, trocando os nomes e colocando o nome da pessoa que te ofendeu e o que ela fez contra você. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu perdoo, eu libero o fulano. Eu perdoo ele. Diga isso. Por ter feito tal coisa. Se há algo contra ele, se há algo trancado na vida dele, por conta disso, eu o libero. Da minha parte, Deus, eu libero fulano. Eu o perdoo por tal e tal coisa. E eu o entrego a ti, Jesus. Agora, se você quiser, você pode fazer repetindo a oração de bênção sobre essa pessoa. Você do seu lugar também, você de casa, você que está aqui ajoelhado. Senhor Jesus, hoje eu abençoo o Cicrano. Eu peço que o Senhor abençoe a família dele, os seus negócios, e que ele encontre a tua salvação, em nome de Jesus. Você que quer quebrar essas algemas, ore agora dizendo assim: em nome de Jesus, eu abro essas algemas, eu quebro essas correntes, eu ponho para fora essa mágoa, eu abro mão desse rancor, eu declaro que eu estou livre. Oh, Jesus. Quero pedir para o Ministério de Louvor me ajudar. Você que veio até aqui na frente, eu queria orar por você ainda, eu e a pastora Tássia. A pastora pode vir me ajudar a orar pelas pessoas que se ajoelharam, que vieram até aqui na frente. Oh, Deus. Durante essas canções, é hora de você se contrir diante do Senhor. É hora de você se quebrantar diante do Senhor, perdoando seus pais, seus avós, patrões, líderes, filhos. É um tempo de cura. É um tempo de restauração. Algo sobrenatural está acontecendo aqui. Não se distraia por nada. Não perca a sua concentração no Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu vou contra, em nome de Jesus, todo espírito maligno que tenta prender essas pessoas na ofensa, na mágoa, no rancor. Agora sai em nome de Jesus.
Todo espírito maligno que tenta prender em correntes do passado, agora eu declaro quebradas essas algemas em nome de Jesus. Nós cremos em milagres, Senhor. Faz o teu milagre aqui, Senhor. Faz o teu milagre, Espírito Santo de Deus. E cura os corações. Em nome de Jesus. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas, e eu também sou seu. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas, e eu também sou seu. O teu calor sobre mim é como o sol, insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o teu esplendor, todo som, toda cor, seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Oh, oh, oh. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Oh, fecha os teus olhos e deixa o Senhor ministrar o teu coração. Se você quiser, você pode cantar, mas não saia daquilo que o Senhor quer ministrar contigo hoje. Vem, Espírito Santo de Deus. Se você quiser, você pode ficar de pé. Espírito Santo continua ministrando sobre os nossos corações, restaurações entre pais e filhos, restaurações entre maridos e mulheres, restaurações, Senhor, restaurações entre irmãos, restauração, Senhor Deus, em nome de Jesus, um tempo de cura sobre o coração dessa igreja. Nós não aceitamos, Senhor, ser alguém que sucumbe, Senhor, debaixo de rancores, de mágoas, de ressentimentos. Nós declaramos que nós somos um povo livre, que nós somos um povo livre em nome de Jesus. E esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe, o dia que será pra sempre. Quem é
esse Rei da glória, o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, para que essa palavra produza resultado a 30, 60 e 100 por um em suas vidas, Pai. Que nós possamos ser perdoadores, presos nunca mais, mas sejamos livres, Senhor, para perdoar, para amar e também para nos arrependermos e pedirmos perdão, sempre que assim for necessário. Gera sobre nós, Senhor, como igreja, uma igreja que se arrepende, uma igreja que pede perdão, uma igreja curada, sarada, Senhor. Um povo, Senhor, sem mágoas, sem rancores, sem coisa semelhante. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido.